Dashboard, fluxo de caixa pessoal no Excel. Então, na aula de hoje, vamos dar continuidade à nossa criação do nosso dashboard para fluxo de caixa pessoal no Excel. Então, para que a gente possa estar montando esses dashboards, é interessante primeiro que a gente aprenda a fazer a extração dos dados. E é isso que a gente vai estar aprendendo na aula de hoje. Então, para que a gente possa ter um resultado como esse, no final desse projeto a gente vai poder fazer filtros e visualizar os nossos dados no nosso painel. Então, observe, ó. Aqui eu consigo visualizar o total das minhas rendas, o total das minhas despesas e o nosso saldo. E lembrando que eu consigo também visualizar os meus dados trimestrais, ó. Observe. E conforme os meus valores forem positivos ou negativos, eu trabalho aqui com formatação condicional. Observe, ó. Aqui no meu painel, o meu primeiro e terceiro trimestre apareceram negativos, então na corzinha vermelha. Bom, se eu filtrar aqui o ano 2020, por exemplo, observe que já no ano 2020 o meu trimestre ficou todo positivo, ó. Então tudo isso aqui a gente vai estar aprendendo de forma prática, funcional e objetivo, passo a passo aqui em nosso canal Programador Excel VBA. Espero que você já tenha deixado aquele gostei para que a gente possa entender que você quer a continuidade desse projeto. Se você ainda não for inscrito em nosso canal Programador Excel VBA, lhe faço um convite para se inscrever agora, clicando nesse botãozinho vermelho para que você não perca nenhum conteúdo nosso, pois todos os dias lhe ensinamos a ser produtivos no Excel, seja com fórmulas, dashboards, gráficos e o Visual Basic Application, o VBA. Então se inscreva agora, caso ainda não seja inscrito, e vamos dar continuidade ao nosso projeto a partir de agora. Então vamos lá, lembrando que na aula passada eu lhe ensinei a fazer os lançamentos, já coloquei alguns dados aqui para ilustrar para que a gente possa fazer a extração dos dados. Então na aula passada eu já lhe ensinei a montar toda a parte de lançamentos com a nossa parte de configurações como o nosso painel aqui superior onde eu posso fazer a minha navegação. Então vamos agora para a parte de extração dos dados. Então eu quero lhe passar uma proposta. Eu posso tanto utilizar essa guia configurações para extração dos dados, como eu posso criar uma guia a mais, que é o que eu vou estar fazendo para esse projeto. Então, para isso, eu vou clicar aqui nesse botãozinho, vou inserir uma nova plan, e eu vou estar renomeando ela aqui com um nome sugestivo. Vou chamar ela aqui, por exemplo, de relatório. Bom, aqui no meu relatório, o que é que eu vou estar fazendo para que você entenda? Bom, aproveitando a dica que aprendemos na aula passada, eu vou estar excluindo aqui o nosso relatório e vamos fazer da seguinte forma, até para que a gente possa ser mais produtivos, ó. Então, vou copiar esse aqui para o lado. Observe. Copiei. Agora sim, vou renomear a mesma. Vou chamar ela de relatório. E vou criar mais uma guiazinha aqui do lado. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Basicamente, vou clicar sobre essa forma. Vou dar um Ctrl C. E vou dar um Ctrl V. E aí, vou colar aqui do lado. E, claro, eu vou remover o destaque dessa. Já que esse destaque é para indicar qual é a guia que eu estou, nesse momento, selecionada. Beleza? Então, vou vir aqui na minha página inicial. Lembrando que essas cores a gente aprendeu passo a passo na aula passada. Na descrição desse vídeo vai estar o link da nossa playlist. Então vou aqui aplicar a cor preta, já que eu não quero destacar essa página, e sim a nossa guia que eu acabei de inserir aqui a nossa forma. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vamos chamar ela aqui de relatório. Bom, esse relatório aqui nada mais é do que a minha extração dos dados. Eu vou utilizar aqui apenas fórmulas para fazer a extração dos mesmos. Quem sabe em um próximo vídeo a gente possa fazer com segmentação de dados, beleza? Bom, aqui no meu relatório, eu vou utilizar apenas para que eu possa fazer a extração dos dados, beleza? Então, a priori eu fiz apenas isso para quê? Para que eu ganhasse tempo com a guia início, guia lançamentos, o dashboard e configurações. Ó. Então, se eu clicar aqui em relatório, por enquanto, ele tem um link atribuído a ele, que no caso seria a guia configurações. Então, eu vou remover esse link, vou clicar sobre ele, vou clicar aqui na opção, ó, remover link, e vou estar adicionando um novo link. Ou simplesmente eu posso clicar em editar link, beleza? Então, vamos clicar aqui na opção editar link, ó. Já que eu vou querer mudar o link que eu vou atribuir a essa forma, beleza? Então, cliquei sobre ele. Vou clicar na opção aqui, editar link. E aqui, editar link, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou mudar aqui de configurações, que é o que está me mostrando nesse momento. Observe um fundozinho mais cinzento aqui ao redor. E eu vou mudar aqui para relatório, ó. E vou dar um OK, ó. Bom, feito isso, se eu clicar sobre ele, eu sou redirecionado para a própria guia relatório, como eu já estou nesse momento, ó. Legal? Bom, já que eu fiz essa alteração, eu também teria que fazer essa alteração para as demais guias. O que é que eu deveria fazer? Simplesmente aqui, ó, basta copiar essa forma, dar um Ctrl C sobre ela, vir aqui na minha guia configurações e dar um Ctrl V e colar aqui do lado, ó. Bom, ao fazer isso eu vou simplesmente remover aqui esse preenchimento, beleza? Observe, ó.
Então, se eu clicar agora em relatório, eu sou redirecionado para a guia relatório. Se eu clicar em configurações, retornei para a guia que eu estava, beleza? Então, só para ser mais objetivos, vamos copiar aqui essa forma já com seu preenchimento adequado e vamos colar aqui na guia dashboards. Vou colocar aqui do lado da minha guia configurações. A mesma coisa eu vou fazer aqui para os lançamentos. E também vou aplicar aqui para a minha guia início, beleza? Legal? Então, observe que um simples ajuste não nos tomou tanto tempo para fazer isso, beleza? O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai fazer a montagem da extração dos dados. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui os meus dados. Eu posso começar a partir de qualquer coluna que eu queira, beleza? Mas vamos começar aqui, por exemplo, a partir da nossa coluna D. Então, vou simplesmente só apagar esses dados aqui, já que eu copiei da guia passada. E o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui mês ou meses, como preferir. Vamos colocar aqui meses. Perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou informar o nome dos meus meses. Então, eu vou utilizar aqui o nome dos meses abreviados. Então, basta eu digitar o primeiro mês e arrastar o mesmo. Observe que o próprio Excel ele vai autocompletando com os meses. Ó. Bom, então aqui vai ter o nome dos nossos meses. E o que eu vou fazer agora aqui do lado? Ó? Bom, aqui do meu lado vai ter a nossa coluna que vai indicar a minha renda. E aqui do lado vai ter a minha coluna que vai me indicar as despesas. Perfeito? Na minha outra coluna, aqui na minha coluna G, eu vou estar indicando o saldo. Legal? Então deixa eu só apagar essa informação aqui, não vou precisar dela. E arrastar esse preenchimento aqui, ó, beleza? Então o que eu vou visualizar aqui? Ó? Eu vou visualizar tudo relacionado ao mês de janeiro, fevereiro, março e abril e por aí vai. Claro, a gente vai precisar de um filtro para indicar o ano selecionado, beleza? Então como é que a gente vai fazer aqui para fazer isso, beleza? Bom, aqui na nossa guia dashboard eu vou ter uma opção onde eu posso estar selecionando o mês. Perdão, selecionando o ano. Eu vou aplicar aqui apenas filtros por anos. Então, o que é que eu vou fazer aqui para que você entenda? Ó? Bom, vamos criar uma validação de dados. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar, por exemplo, deixa eu vir aqui na nossa guia relatório. Vamos copiar esses meses. Vamos dar um intervalo nomeado para esses meses. Ó. Então, basta eu vir aqui. Vou exibir aqui a minha barra de formas. Então, vou clicar aqui na guia exibir. E vou aplicar aqui barra de formas. Ó. Vou só deixar visível essa barra de formas. Então, com esse intervalo selecionado, eu vou estar renomeando o mesmo. Então, eu vou chamar ele aqui, por exemplo, de meses. Ó. Observe o nome que eu estou dando aqui, a minha caixa de texto. Vou chamar aqui de meses e vou dar um Enter. Bom, a partir desse momento, você já sabe que eu batizei esse intervalo de meses. Observe. Ó. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Bom, simplesmente eu vou aqui na minha guia dashboard. Vou escolher uma sala qualquer, depois a gente pode estar mudando, beleza? Então eu vou fazer o que, ó? Na realidade, na nossa guia dashboard, lembre-se que eu vou poder filtrar por ano, beleza? Então, da forma que eu lhe ensinei aqui, tanto faz eu fazer agora para a guia dashboard, como eu posso fazer para a guia configurações. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Qual é a ideia? A ideia é eu mudar o mês, o ano aqui, e ao alterar o ano aqui, também eu vou alterar em uma célula qualquer da nossa guia relatório. Então, observe, ó. Vou vir aqui na minha guia dados. Vou vir aqui na opção validação de dados, clico nessa setinha, validação de dados, e vou mudar aqui de lista, de qualquer valor, para lista. Ou seja, somente ele vai aceitar o que estiver dentro de uma lista. Aqui você já sabe perfeitamente que eu posso colocar o sinal de igual e digitar o nome do meu intervalo nomeado. Se eu não souber o intervalo, basta eu pressionar a tecla F3, que é o que eu vou estar fazendo. Pressionei o F3 e aqui já vai me sugerir com os intervalos nomeados. Então aqui já tem os intervalos nomeados que criamos na aula passada, como também o intervalo nomeado que acabamos de criar. E tá aqui ele, ó. Meses. Então o que eu vou fazer? Vou simplesmente dar um duplo clique em meses, ó. Duplo clique. Já aparece aqui para mim. Observe, ó, como eu havia dito, se você souber o nome, basta você colocar o nome, o sinal de igualdade e digitar o nome do seu intervalo. Bom, feito isso, vou dar um OK. E observe, ó, a partir desse momento eu posso vir nessa célula e selecionar aqui os meses, beleza? Bom, como eu havia dito, a gente vai trabalhar aqui com filtros de anos e não de meses. Então isso aqui foi apenas para que você entenda como fazer um filtro, caso você queira aplicar também por meses. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Se formos lá na nossa guia configurações, eu tenho aqui os anos, ó. Então o que é que eu vou fazer aqui, beleza? Eu vou criar um intervalo nomeado, onde eu vou poder utilizar os anos. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó, selecionar o ano, esse intervalo de anos, batizar ele de anos, por exemplo, e fazer desse mesmo procedimento que acabamos de fazer. No entanto, o nosso usuário pode estar aumentando esse intervalo. Então, na aula passada, a gente viu que para criar um intervalo dinâmico, a gente utiliza a função deslock, uma das formas. E é exatamente o que eu vou estar fazendo. Ó.
Observe, ó. Vou colocar aqui igual a função desloc, abro o meu parênteses. E aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou passar aqui a minha referência, lá me pedir quem é a referência. A minha referência é a partir de qual célula eu vou estar fazendo o deslocamento. Então vai a partir dessa primeira célula aqui, ó. Eu vou estar travando a mesma, selecionei o intervalo e vou pressionar a tecla F4, ó. Bom, a partir desse momento eu travei e observe que a função desloc vai me pedir alguns parâmetros, ó. Então, em negrito está o parâmetro que eu estou nesse momento executando, beleza? Então, o próximo parâmetro será os meus lins e o meu calls, ou seja, as minhas linhas e colunas para esse deslocamento. Eu não vou deslocar nenhuma linha, então eu vou colocar o valor 0, basta eu colocar ponto e vírgula para que eu avance para o próximo parâmetro. Vou colocar novamente ponto e vírgula para que eu passe para o parâmetro calls, então eu não vou querer nenhuma coluna, vou deslocar nenhuma coluna. Ponto e vírgula, altura. Bom, a minha altura é dinâmica, eu não vou passar um valor. Beleza? Se eu passar um valor, ele só vai trazer de acordo com aquele valor informado. Então, o que a gente faz? Vamos utilizar a função conte.valores para fazer uma contagem dentro de uma determinada coluna para que ele sempre pegue os valores que estão contidos na mesma. Assim, de forma dinâmica, a gente consegue trazer os valores. Ou seja, se eu tiver 3 dados, traz aqueles 3 dados. Se eu tiver 4, vai trazer os 4. Se eu tiver 5, traz 5 e por aí vai. Então, vamos lá. Conte.valores. E ele vai contar os valores de onde? Vai contar os valores da minha coluna H, que é a coluna que forma os anos. Bom, feito isso, vou estar travando esse intervalo. Vou fechar aqui o meu parênteses. E como eu não vou querer contar o meu cabeçalho, observe aqui que a conte.valores vai contar tanto o meu cabeçalho como vai contar os valores que estão nas demais células. Então, para que ele não traga o meu cabeçalho para dentro do meu intervalo, eu coloco menos 1. E posso fechar o parênteses aqui, ó. Beleza? Perdão. Antes de eu fechar o parênteses, vamos só colocar aqui o ponto e vírgula e informar a minha largura da minha função desloc. Ou seja, eu quero uma lista de largura 1. Perfeito? E posso fechar agora o meu parênteses. Ó. Vou copiar a nossa fórmula. Lembrando que eu só fiz por aqui, porque dessa forma que o Excel vai nos orientando com os argumentos. Então vou dar um Enter, ele vai dar um errozinho aqui. Isso aí é perfeitamente normal. E eu vou agora na guia fórmulas, gerenciador de nomes. E aqui, gerenciador de nomes, eu vou simplesmente fazer o quê? Bom, eu havia criado aquele intervalo de meses, beleza? Como eu não vou precisar do mesmo, eu vou até excluir ele, ó. Observe, ó. Selecionei aqui o intervalo de meses, que é esse daqui, e vou dar um OK, ó. Então, eu acabei de excluir aquele intervalo de meses. O próximo intervalo que eu vou estar fazendo aqui, eu vou clicar aqui na opção Novo. Ou seja, eu vou adicionar um novo intervalo, ó. Cliquei em Novo. E aqui eu vou colocar, por exemplo, anos. Esse é o nome do intervalo que eu estou criando nesse momento, ó. E aqui, aonde refere-se, eu vou colar a fórmula que acabamos de criar. Vou dar um Ctrl V, colei. Vou só mostrar aqui para você como é que ficou a fórmula. Observe, não fiz mais nenhum ajuste, somente esse que acabamos de fazer. E vou dar um OK, ó. Bom, a priori ele aceitou, não reclamou de nada. Posso fechar aqui. E o que eu vou fazer agora? Vou lá na nossa guia Despo. Nessa célula aqui, onde eu acabei de remover o intervalo, observe que nada mais faz. Então, vou só fazer o seguinte, vou arrastar o conteúdo de uma célula qualquer sobre ela só mesmo para apagar essa célula com essa drop downzinho, beleza? Então, vou aproveitar essa mesma célula, depois a gente pode estar mudando de célula, isso aqui é indiferente. Então, vou utilizar apenas essa célula como teste, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Nessa célula, vou clicar na nossa guia dados, validação de dados, e agora sim eu vou criar novamente um intervalo para ela, ó. Vou mudar aqui para lista, e aqui eu vou pressionar a tecla F3 e vou selecionar lá o nosso intervalo de anos, ó. Vou dar um OK, dou um OK novamente e tá aqui ele, ó. Beleza? Então agora aqui eu vou informar o ano que eu quero. Então, por exemplo, se eu selecionar 2019, eu quero que lá na minha relatório só traga dados relacionados a janeiro de 2019, fevereiro de 2019. Então a ideia é essa, beleza? Então, para que essa guia fique recebendo esses dados, eu vou utilizar uma célula qualquer. Então, vamos, por exemplo, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer com que essa célula se baseie em alguma célula, beleza? Então, eu posso tanto puxar diretamente de lá, como eu posso simplesmente utilizar uma célula auxiliar, que é o que eu vou estar fazendo, ó. Então, o que eu vou fazer aqui para que você entenda, ó? Vou aqui na nossa guia Despo, observe aqui, ó, que ela está na minha célula R3, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar igual a quê? Vou lá na minha guia Despo, vou clicar sobre a minha célula. Cliquei aqui, já que eu não consegui clicar sobre a célula R3, eu cliquei aqui sobre a célula do lado. Então aqui eu vou só alterar manualmente, ó, beleza? R3 e vou dar um Enter. Bom, observe que apareceu aqui 2019, ou seja, se eu for lá naquela minha guia e mudar para 2020, vai mudar aqui também, ó, beleza? Lembrando que eu poderia simplesmente, dentro da nossa própria fórmula, fazer ela buscar diretamente naquela própria célula, beleza? Estou utilizando essa célula que é auxiliar só para ficar mais fácil e a gente não ficar saindo de uma plan para buscar informações em uma outra plan, beleza?
Legal? Entendido isso, o que é que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou fazer agora apenas a extração dos dados. Então, o que é que eu vou precisar aqui? Ó? No Excel tem duas funções super interessantes que eu poderia utilizar para essa situação. Eu tenho a função soma Cs e eu tenho a função soma C. Qual é a diferença delas para essa situação aqui? A soma C, ela aceita apenas um argumento. A soma C aceita 2 ou mais argumentos. Então, quais são os argumentos que eu tenho aqui? Eu quero saber tudo que veio como renda para mim no ano de 2020, no período de janeiro. Ou seja, eu tenho no mínimo 2 argumentos. Nesse meu caso aqui, eu tenho 3 argumentos, se você reparar. Ó. Eu tenho o argumento, ou critério, como queira, ano, o critério ano, tenho o critério JAN e tenho o critério renda, ou seja, eu tenho 3 critérios. Então, obviamente, eu não vou conseguir utilizar a soma C para isso. Vou utilizar a soma C no plural, beleza? Então vamos lá, observe, ó, igual a soma C. Então a função soma C, o que é que ela fala aqui? Ó? Adiciona células específicas para um dado conjunto de condições ou critérios. A priori parece até difícil. Caso você nunca tenha tido contato com a função soma C, observe que é bem simples. Ó. Duplo clique nela, já vai me passar aqui os argumentos. Ó. Então aqui com os argumentos fica até mais fácil. Ó. Primeira coluna, eu vou passar o intervalo que ela vai estar somando, ou seja, eu vou indicar qual é a coluna que eu vou somar. No meu segundo parâmetro, o intervalo do critério 1, ou seja, o intervalo onde eu vou procurar o meu critério. E no terceiro parâmetro, o critério, ou seja, o que é que eu vou buscar no meu intervalo de critérios. Então, basicamente é isso. E se você observar, ela tem 3 pontinhos aqui, ó. Por quê? Porque ela aceita mais de um intervalo e mais de um critério. Por isso que eu estou utilizando a função soma C, porque eu vou ter o quê? Eu vou ter o critério ano, eu vou ter o critério o mês e eu vou ter o critério renda ou despesa, beleza? Então, eu tenho 3 critérios. Então, vamos lá. Qual é o critério que eu vou começar? Bom, primeiro eu tenho que indicar o intervalo que eu vou estar somando. Então vamos lá na nossa coluna onde eu vou fazer a soma. Vou na nossa coluna da nossa lançamentos e vou selecionar a coluna por inteiro. O que isso me garante? Me garante que quanto mais dados eu vou colocando na minha coluna, sempre ela vai estar auto-somando, porque eu estou pegando a coluna por inteiro, beleza? Então vamos lá. A primeira coluna que eu vou utilizar aqui será a coluna que tem os valores. Então é a minha coluna E. Feito isso, tá aqui, observe, eu cliquei sobre ela, já me apareceu aqui o nome da minha guia e a coluna que eu acabei de selecionar, a coluna E, beleza? Como eu vou arrastar essa fórmula para o lado, é interessante que eu trave a minha fórmula. Então eu vou pressionar aqui o F4, selecionei o meu intervalo e já travei. Ou seja, nesse momento, eu já indiquei para o Excel qual é a coluna que eu vou estar somando. Obviamente, eu vou utilizar a coluna que tem os valores. Quem é o meu primeiro intervalo do critério? Aqui, eu poderia utilizar primeiro o intervalo do critério o mês, eu poderia utilizar o primeiro intervalo do critério será renda ou despesa, mas é sempre interessante que eu vá fazendo filtros. Eu quero primeiro filtrar por ano, depois filtrar possivelmente pelo mês e depois filtrar pelo critério, beleza? Então é dessa forma que eu vou estar trabalhando. Eu vou passar o primeiro intervalo de critério, a minha coluna que forma os anos. Então vamos lá, ó. Vou lá na minha guia lançamentos e vou selecionar a coluna G. Lembrando que eu estou ali explicando pausadamente, por quê? Porque eu vou fazer possivelmente uma única fórmula, vou arrastar para o lado e depois arrastar para baixo e vai servir para todas as células, beleza? Então muita atenção aqui, que eu vou ensinar apenas uma vez e se a fórmula funcionar, ela vai servir para todas as minhas células de forma dinâmica. Então observe, ó, selecionei a minha coluna G, que é o meu intervalo do critério, o meu primeiro intervalo de critério. Ó. Então, como eu vou arrastar para o lado, eu vou pressionar o F4 para não perder essa referência, ponto e vírgula. E aí ele me pede quem? Ele me pede o meu critério. Então o meu primeiro critério será quem? A célula que eu passo como ano. Se eu passei que eu quero procurar na coluna do ano, obviamente o meu critério vai ser o ano. Então o ano está nessa célula aqui, ó. Então lembrando que como eu vou arrastar ela, não quero perder a minha referência, então eu vou estar fazendo o quê? Vou estar travando aqui a mesma, ó. Selecionei o meu intervalo e pressiono a tecla F4, ó. Bom, feito isso eu coloco ponto e vírgula e vou passar para mais parâmetros, observe, ó. Então o soma C agora já me apresentou mais um intervalo de critério, mais um critério e mais o intervalo de critério 3, caso tenha, beleza? Então, observe que a coluna que eu passei como soma, eu só passo uma vez. Agora, o meu trabalho é só passar o intervalo e o critério, perfeito? Então, o meu segundo intervalo de critério será os meses. Então, eu vou lá na minha planilha de lançamentos e vou selecionar a coluna que eu passo os meses. Então, peguei a coluna aqui, a coluna F por inteiro também, e qual é o meu trabalho agora? Só selecionar esse intervalo e pressionar a tecla F4 para estar travando o intervalo. Selecionei o meu intervalo, pressionei o F4 e acabei de travar. Perfeito? Ponto e vírgula. Quem é o meu segundo critério? O meu segundo critério
será a célula que eu passo como o que eu vou estar buscando. Eu vou buscar o mês. Então eu vou selecionar essa célula. Selecionei essa célula e aqui tem um detalhe super interessante. Eu não vou travá-la por inteiro. Por quê? Porque quando eu arrastar para baixo, eu quero que ela mude para fevereiro, eu quero que ela mude para março e por aí vai. No entanto, quando eu arrastar para o lado, eu não quero perder a referência, eu não quero deixar de procurar janeiro. Eu não quero deixar de procurar fevereiro e por aí vai. Então o que é que eu faço diferente aqui? Ao invés de eu travar a célula, simplesmente eu vou colocar apenas um cifrão antes da letra D, para indicar que eu quero travar apenas a coluna e não a linha, beleza? Então observe, vou colocar um cifrão aqui, basta eu digitar o próprio cifrão, eu mesmo digitei, e vou colocar ponto e vírgula. Ó. Bom, o meu próximo intervalo critério será a coluna que eu vou buscar, se ele é renda ou se ele é despesa. Lembrando que eu estou utilizando uma única coluna para renda e despesa, beleza? Bom, feito isso, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou novamente lá na minha planilha de lançamentos, vou selecionar a coluna que eu discrimino se o tipo de lançamento é receita ou despesa, selecionei a minha coluna C, travei a mesma, pressionei o F4, ponto e vírgula. E agora eu vou passar o quê? Eu vou passar o argumento aqui, ó. Cliquei sobre ele, ó. E agora, diferente do que eu fiz para a coluna janeiro, onde eu coloquei o cifrão antes, porque eu queria travar a coluna, aqui no meu caso eu vou querer mudar de coluna quando eu arrastar a fórmula para o lado. No entanto, quando eu arrastar para baixo, eu não quero perder a referência. Então, muita atenção aqui, ó. O que eu faço de diferente? Ao invés de eu colocar o cifrão antes da letra E, eu vou colocar o cifrão entre o E e o número 3. Isso quer dizer o quê? Que eu vou travar, eu vou liberar a coluna, no entanto, eu vou travar a linha, beleza? Então, observe, ó. Coloquei aqui entre a letra E e o número 3 e vou digitar o cifrão, ó. Feito isso, agora eu posso simplesmente fechar o parênteses da função soma Cs. Aparentemente pode parecer complicado, peço a você que você possa estar voltando o vídeo, pausando, vendo com calma, porque com uma única fórmula dessa, eu vou simplesmente dar um Enter agora, vou arrastar para o lado e para baixo, e você vai ver que ela vai fazer de forma dinâmica, trazer todos os valores. Beleza? Vou dar um Enter e observe que já retornou aqui 1865. Vamos só formatar esse valor como moeda, beleza? Então basta eu vir aqui em página inicial, eu posso estar pressionando a tecla Ctrl mais 1, que é o nosso atalho, como eu posso simplesmente vir aqui em página inicial e clicar aqui no ícone moedas, ó. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Arrastar para o lado, observe que aparentemente ele não retornou despesas para esse valor. Vamos, como é que eu sei se ele está pegando a informação de forma correta ou não? Se eu clicar sobre a minha célula, o que vai acontecer? Observe que ele vai me mostrar aonde é que ele está utilizando os argumentos, beleza? Então observe, ó, vou clicar sobre a minha fórmula e observe que ele está utilizando, ó, JAN, despesas e 2020, ou seja, ele está usando realmente esses três argumentos, ó. Se eu clicar sobre a minha fórmula aqui do lado, que é a fórmula que eu criei com você, se eu clicar sobre ela, ele está me mostrando, ó, está pegando JAN, renda e 2020. Então, se eu clicar novamente sobre a do lado, observe que agora ele mudou apenas o quê? Mudou de renda para despesa, porque agora, obviamente, eu quero buscar o que é despesas. Possivelmente, talvez eu não tenha feito lançamentos para janeiro como despesa. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai saber disso? Basta agora eu arrastar as fórmulas e observar se vai trazer valores ou não, beleza? Então, observe, vou solicitar esse intervalo, duplo clique aqui na minha alça e observe, ó, já trouxe valores para a gente. Bom, vamos só dar uma olhadinha na nossa base de dados para ver se eu tenho lançamentos lá. Lembrando que tem que estar conforme eu digitei aqui. Aqui não vai fazer diferenciação de palavras, beleza? Aqui eu coloquei despesas, deixa eu olhar lá se na minha base de dados. Aqui na minha base de dados, se observarmos, eu coloquei despesa no singular e não no plural. Então, provavelmente só pode ser isso. Então, deixa eu vir aqui, ó. Vou mudar aqui para despesa e vou dar um Enter. Agora sim, ó. Legal? Então, aí você viu que de forma fácil, funcional, esse possível erro aqui que ocorreu, é até importante que ocorra. Caso você se depare com algo parecido, você já sabe como se comportar, beleza? Os meses que não trouxe valores, porque possivelmente eu não lancei valores, beleza? Legal? Então, observe, ó. Aqui eu já tenho a minha renda, aqui eu já tenho a minha despesa, ó. E o meu saldo é muito simples, basta eu pegar o valor e subtrair pelo outro, beleza? Então, normalmente, a nossa renda sempre vai ser maior que a nossa despesa, pelo menos é esse o correto, beleza? Então, obviamente, eu vou sempre pegar o valor maior e subtrair pelo valor menor. Não tem importância que o valor dá negativo, até porque se der negativo, a gente vai fazer uma formatação condicional para que apareça lá no nosso painel o quê? Se for negativo, ele fica em vermelho. Se for positivo, ele fica em verde. Então, simplesmente eu vou aqui no meu caso, vou pegar o valor maior, que normalmente deve ser a nossa renda, e vou subtrair pela nossa despesa. E vou dar um Enter. Observe aqui que deu um valor negativo, não tem problema algum. Isso quer dizer o quê? Que eu gastei mais do que eu arrecadei, beleza?
Então eu vou dar um duplo clique na minha alça e observe, ó, apenas para 2020, só um ano aqui, aliás, 2 anos, se você observar, vieram negativos, ó. Os demais vieram positivos. Se eu vim aqui mudar para 2019, lembrando que não é por aqui que eu vou alterar o ano, porque essa guia aqui é apenas uma guia auxiliar para montagem do nosso dashboard. A gente sempre vai... Lembre-se que a gente não vai ficar navegando através dessas guias abaixo. A gente vai ocultar isso aqui. A gente sempre vai navegar através desse menu superior. Então, deixa eu clicar aqui em Dashboards. E quando eu precisar mudar de ano, eu mudo por aqui. Porque a ideia é eu só visualizar os dados aqui de forma gráfica e não ficar visualizando aquelas informações do nosso relatório, beleza? Aquilo ali é apenas para montagem do nosso dashboard. Então, se eu precisar mudar de ano, eu sempre mudo por aqui, ó, por esse meu painelzinho aqui, ó. Eu mudei para 2019. Se eu for lá na nossa guia relatório, observe que já está trazendo os dados de 2019, ó. Perfeito? Se você digitar aqui o valor, infelizmente você vai apagar a fórmula e aí ele não vai se comunicar com aquele drop-downzinho lá, beleza? Sempre que precisar mudar o ano, você vem por aqui e muda o ano, beleza? Bom, por enquanto eu vou deixar aqui como 2019. Não tem problema algum, o importante é que tenha dados. E o que é que a gente vai estar fazendo aqui, ó? Bom, como eu vou querer visualizar também os dados trimestrais, ou seja, eu vou somar os meses relacionados ao primeiro trimestre, os 3 meses relacionados ao segundo, ao terceiro e o quarto. Como é que eu faço isso? Bom, vamos só primeiramente fazer só um somatório aqui, beleza? Então deixa eu colocar aqui o nosso total. E basicamente basta eu fazer o quê? Igual a soma, igual a função soma, simples assim. Vou selecionar o intervalo que eu quero somar, que é o intervalo de janeiro a dezembro, e vou dar um Enter. Então aqui já me trouxe o total. Se eu arrastar a fórmula para o lado, ele também já vai fazer o cálculo de forma dinâmica para a gente. E também se eu arrastar para o lado, ele também já vai fazer o cálculo. Ó. Como é que eu sei que está funcionando corretamente? Com a minha célula selecionada, se eu clicar aqui na minha fórmula, ele vai me mostrar qual é o intervalo que ele está somando. Ó. Feito? Como eu não travei o intervalo, ao arrastar para o lado, obviamente ele se modificou para o conteúdo do intervalo do lado. Perfeito? Bom, entendido isso, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Agora, vou só colocar uma linha de grade aqui, é muito simples essa linha de grade. Basta eu vir aqui na minha página inicial. Aqui em formas, eu vou mudar o estilo da linha, observe o estilo da linha, eu escolho sempre essa opçãozinha aqui, beleza? Isso aí é gosto pessoal de cada um. Clico sobre ela, a partir desse momento, as minhas linhas de grades, todas as linhas de grades que eu inseri, vai ser sempre nesse formato aí. E eu vou selecionar aqui, ó, todas as botas. Bom, feito isso, o que é que eu vou fazer? O meu trabalho agora, se observar, vamos fazer só um ajustezinho antes de partir para a próxima fórmula. Vamos fazer só um ajustezinho que eu acho super interessante, ó. Observe, ó, quando eu saio da minha primeira folha, vamos dizer assim, eu acabo não visualizando o nosso cabeçalho. Isso aqui é um pouco chato, você deve concordar comigo, ó. Porque é sempre interessante eu saber em qual guia eu vou estar selecionada, até porque isso aqui vai estar oculto, beleza? Então como é que eu faço aqui, ó? Isso aqui é bem simples, no entanto, se você desconhece, às vezes pode parecer complicado, ó. Se eu selecionar esse intervalo aqui, observe o que vai acontecer, ó. Se eu selecionar esse intervalo aqui, primeiramente, e vir aqui em página inicial, ó, perdão, selecionei esse intervalo, vou clicar aqui em exibir. E aqui tem a opçãozinha aqui, ó, congelar painéis, ó. E observe, ó, congele uma parte da planilha para mantê-la visível enquanto percorre o restante da planilha. Que é exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero percorrer e eu quero uma parte congelada, ou seja, uma parte fixa. Isso é útil para verificação de dados em outras partes da planilha, mas sem perder de vista cabeçalhos ou rótulos. Então ele já diz tudo. Então a ideia qual é? Se eu selecionar esse intervalo, ou seja, se eu selecionar essa linha e clicar aqui na guia na guia exibir e clicar aqui na opção congelar painéis, aqui ele me mostra, ó, congelar painéis, manter as linhas e colunas visíveis enquanto rola pelo resto da planilha, congelar linha superior, congelar aqui painéis, observe, ó, manter as linhas e colunas visíveis enquanto rola pelo resto da planilha, com base na seleção atual. Então aqui eu posso congelar uma célula e me basear por essa célula, beleza? Não é essa a opção que eu vou fazer. Congelar a linha superior, manter a linha superior visível enquanto se rola pelo resto da planilha. Bastante plausível. E congelar apenas a primeira coluna, para manter a primeira coluna visível enquanto rola pelo resto da planilha. Então, a opção que eu vou fazer aqui será essa segunda opção, ó, congelar linha superior. Ou seja, será o meu título. No entanto, vamos ver se só isso aqui vai resolver o nosso problema. Observe, ó. Selecionei, eu estou com a minha linha selecionada e vou clicar em exibir. Clicar em congelar painéis e vou clicar aqui na linha superior. Bom, se eu fizer isso aqui, observe, ó. Observe que algumas informações ainda ficaram ocultas. Bom, aí vai sempre do gosto pessoal de cada um, beleza? Aí você pode estar se perguntando, bom, como é que eu vou fazer para congelar algum intervalo a mais?
Vamos só fazer o seguinte, ó. Se eu clicar aqui em exibir e clicar aqui em congelar painéis e eu quiser descongelar, que é o que eu vou estar fazendo, basta eu selecionar o meu intervalo e vir aqui, ó, descongelar painéis, beleza? Então agora descongelei, ó. Então se eu quiser selecionar todo esse intervalo, vamos ver se dessa forma ele vai aceitar, ó. Se eu vim aqui novamente, observe, ó. Selecionei novamente aqui o meu painel. Vamos aqui na nossa guia exibir e clicar aqui em congelar painéis, linha superior. Vamos ver o que acontece, ó. Observe, ó. Mesmo assim, mesmo eu tendo selecionado 3 linhas, ele não quer dizer que ele vai congelar as 3 linhas. Aqui tem um segredo super fácil para que você saiba como resolver isso, ó. Deixa eu só clicar aqui e descongelar. E como é que eu resolveria isso, ó? Muito simples, ó. Eu oculto essas 2 linhas. Observe, ó. Vou ocultar aquelas 2 linhas. Não tem problema algum, isso aqui ficou dessa forma só por enquanto, beleza? Lembrando que aqui são formas. E aí o que eu faço? Ó? Eu congelo apenas a terceira linha, ó. Observe, ó. Vou congelar apenas a terceira linha, ó. Vou clicar em exibir, congelar painéis e vou clicar aqui em congelar a linha superior. Bom, o meu trabalho agora é fazer o quê? Só reexibir. Vou só reexibir aquelas 2 linhas que eu havia ocultado, ó. Selecionei o meu intervalo por inteiro, cliquei aqui nessa alça, observe, ó. Cliquei com o botão direito sobre ela, e tá aqui a opção. Deixa eu clicar aqui na opção, e tá aqui a opção reexibir, ó, beleza? A última opção. E agora o que eu faço? Observe, ó. Agora sim, as 3 linhas ficaram congeladas, ó. Beleza? Legal? Isso aqui foi apenas para questões didáticas. No meu caso, eu não quero congelar essa linha superior aqui, beleza? Até porque eu vou ter outros dados aqui, de outros dados para que não fiquem misturados com ele. Então, isso aqui foi só mesmo por questões didáticas. Caso você precise fazer algum projeto seu. O que eu vou fazer aqui é apenas congelar essas 2 linhas aqui. Então, eu vou clicar aqui em exibir e vou descongelar, ó. Então, descongelei, observe aí, tudo tá tudo navegando novamente. Então, o meu trabalho novamente eu vou ocultar apenas a linha número 1, ocultei. E no meu caso eu vou congelar apenas a linha 2, porque eu quero que tanto esse verde como a minha linha 1, que é aquele preto, também acompanhe, beleza? O congelamento. Então, vou congelar a minha linha de número 2, ó. Vou clicar aqui no meu exibir, congelar painéis, vou congelar a linha superior. E se eu for novamente selecionar o meu intervalo, clico com o botão direito, vou exibir e observe que agora, ó, exatamente o que eu queria, beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora aqui, ó? Nesse intervalo, vou criar um intervalo aqui para fazer os nossos somatórios do nosso trimestre. Então vamos colocar aqui, ó, trimestre. E aqui eu vou colocar os meus trimestres, ó. O trimestre 1, o nosso trimestre 1, vai ter o trimestre 1, 2, 3 e 4, beleza? Então vou arrastar. E agora, qual é o meu trabalho? Bom, aqui é bem simples, ó. Aqui a gente vai ter a nossa renda. Aqui vai ter a nossa despesa. E aqui vai ter o nosso saldo. E o meu trabalho agora, eu vou só colocar a linha de grades. O meu trabalho agora é fazer só um soma básico, beleza? Então deixa eu só aplicar aqui um preenchimento em amarelo, só para destacar quem é o meu cabeçalho. Bom, e o que eu vou fazer, ó? Bom, o trimestre 1 é janeiro, fevereiro e março. O trimestre 2 é abril, maio e junho. E por aí vai, beleza? Então, se eu sei quem são os trimestres, basta fazer o quê, ó? Igual a função soma. E vou somar aqui. Se eu quero o trimestre 1, eu vou lá para a minha célula, onde tem o valor de janeiro, fevereiro e março, ó. E vou dar um Enter. Ou seja, ele vai trazer aqui já o somatório, ó, dos 3 primeiros meses, beleza? Se eu arrastar aqui a fórmula para o lado, vamos ver o que acontece, ó. Se eu arrastar essa fórmula, arrastei, e se eu colocar o cursor sobre ela, vamos ver o que ela fez, ó. Ela acabou pegando o conteúdo de fevereiro, março e abril. E não é isso que eu quero, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Na fórmula abaixo, eu vou colocar igual a função soma e vou apontar para o intervalo que eu quero pegar agora, ó. Como eu quero o segundo trimestre, eu vou pegar abril, maio e junho. Então eu vou clicar sobre o conteúdo de abril, arrasto sobre maio e junho, ó, e vou dar um Enter. A mesma coisa eu vou estar fazendo aqui. Eu vou estar fazendo para o trimestre, para o terceiro trimestre. Ou seja, o terceiro trimestre vai pegar quem? Se o primeiro trimestre... Então, se o nosso primeiro trimestre pegou janeiro, fevereiro e março, o segundo pegou abril, maio e junho, o próximo vai pegar a partir de julho. Julho, agosto, setembro. Então, vamos lá. Igual a função soma. E vou pegar quem? A parte do mês de julho, agosto e setembro, ó. E vou dar um Enter. E a mesma coisa eu vou fazer para o último trimestre. Ou seja, seria um trimestre de outubro, novembro e dezembro, ó.
e dei um Enter. Bom, agora basta eu arrastar para o lado e já vou também trazer o somatório das minhas despesas do primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. Bom, e por último, o nosso saldo, como eu havia dito, sempre é interessante, sempre a gente vai imaginar que as nossas despesas vão ser menores do que o nosso renda, beleza? Se der negativo, não tem problema algum, até porque eu quero mostrar lá no nosso painel se ficou positivo, ou seja, na cor verde, ou se ficou em vermelho, pois ficou negativo. Então, eu vou fazer o quê? Por prática, eu vou pegar o valor maior, que deve ser a nossa renda, e vou estar subtraindo pela nossa despesa, ó. Simples assim, ó. Duplo clique na minha alça e observe aqui que eu já tenho alguns valores, ó. Eu tenho um valor aqui negativo, eu tenho um segundo valor negativo aqui, ó. Perfeito? Bom, o que é que eu vou fazer aqui para que você entenda, ó? Tá já montada aqui a nossa parte, essa parte aqui. Eu ainda vou trazer aqui os valores, eu ainda vou trazer as minhas despesas, as nossas despesas relacionadas a cada mês, a cada item. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa guia configurações, ó. Na nossa guia configurações, eu tenho aqui quem, ó? Eu tenho transporte, saúde, alimentação, educação, lazer, luz, água e viagens, beleza? Ou seja, eu tenho aqui as minhas despesas, que são as minhas despesas. Então, para a gente fazer de uma forma inteligente, a gente vai fazer o que aqui, ó? Bom, eu posso pegar esses nomes, copiar e colar lá, beleza? Como eu posso simplesmente colocar igual a eles. Então, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, ó. Suponhamos que eu altere algum nome aqui. Se eu copiar eles e colar em outro local, eu também vou ter que corrigir nesse outro local. Então, para evitar isso, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar aqui abaixo, igual. Na verdade, vamos colocar aqui mais uma célula abaixo. Ó. Até porque aqui eu vou deixar o meu cabeçalho igual. E vou apontar para aquela minha célula, beleza? Vou apontar para a minha célula transporte, ó. E vou dar um Enter. Observe que eu estou na célula D4, ó. Então, se eu arrastar aqui para o baixo, observe que eu estou pegando a D5. Então, ele vai até onde? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele vai até a minha D11. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou simplesmente só arrastar para ele pegar os conteúdos, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Ele trouxe o número 0 é porque já não tem mais conteúdo para ser trazido. Então, eu vou apagar isso aqui. Ó. Por que eu fiz dessa forma? Porque se eu precisar alterar algum nome aqui, alterei aqui. Aqui também já vai estar alterado, beleza? Então, somente por essa questão aí. Então, aqui vai ser o quê? A minha despesa. Eu também vou ter a minha renda. Então, vamos colocar aqui, ó, despesa. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu quero visualizar. Aqui eu quero visualizar o quê? Eu quero visualizar por mês quanto é que representou esse valor aqui da minha despesa. Porque aqui, se você observar, ó, aqui está me dizendo que eu tive quanto? Ó, R$ 5.270 em despesas relacionadas ao mês de janeiro. Mas que despesas foram essas? Foram saúde, alimentação, lazer. Quanto representou cada uma dessas despesas nesse valor de R$ 5.270? Então, para que eu possa chegar de forma mais fácil, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse valor e vou verificar por cada uma dessas despesas quanto é que ele representou, beleza? Então, aqui, novamente, a gente vai utilizar a função de soma C. Soma C nucleares, beleza? Então, deixa eu só colocar aqui um preenchimento em amarelo, só para destacar aqui o meu cabeçalho, beleza? Aqui vai ter o nosso valor. E aqui vai ter o nosso soma 6. Então, o que é que eu vou me basear aqui? Ó? Eu vou me basear por quem? Eu vou precisar ter o critério ano, eu vou precisar ter o critério mês, e vou precisar do critério o quê? Vou precisar aqui do critério. Vou precisar aqui do critério também do tipo de despesa, perfeito? Só um detalhe interessante, ó. Nesse meu dashboard, eu não vou visualizar, eu não vou ter a opção de ficar filtrando por meses, beleza? Se você quiser fazer isso, com o que você já aprendeu aqui, você vai conseguir adaptar, como também outros links aqui dos vídeos que vai ficar no final desse vídeo, beleza? No meu caso aqui, eu vou fazer apenas um filtro, onde eu vou conseguir visualizar as minhas despesas pelo ano e pelo tipo de despesa, beleza? Porque lá nas minhas despesas vai trazer todos os meses do ano. Então aqui o que é que eu vou fazer? Ó? Simplesmente eu vou utilizar no meu soma Cs, no plural, dois argumentos. O ano e o tipo de despesa. Eu não vou utilizar o mês, porque eu não vou querer visualizar por mês, beleza? Então como é que eu faço aqui? Ó? Igual a função soma Cs, no plural. Vou passar o intervalo da soma, que é a mesma coluna que eu utilizei lá para a nossa guia aqui acima. Então vou lá na nossa guia lançamentos e vou selecionar a coluna E. E vou travar a mesma. Vou pressionar o F4. Ponto e vírgula. Quem é o meu intervalo do critério 1? Novamente eu vou utilizar o intervalo critério 1 como a coluna que eu passo os anos. Então também vou estar selecionando mesmo, pressionando F4.
Lembrando que a gente vai fazer apenas uma vez a fórmula e vamos arrastar. Então, muita atenção aí, ó. Ponto e vírgula, o meu critério 1 será quem? Será a célula que tem o ano. Então, nesse caso aqui, como o ano é fixo, eu vou pressionar o F4, ó, para que eu arraste e não perca essa célula como referência. Ponto e vírgula, o meu segundo intervalo de critério está lá na nossa guia lançamentos, que vai pegar aqui a minha coluna D, que é a coluna que eu especifico qual é o tipo de despesa, beleza? Então, selecionei a mesma, vou pressionar o F4 e ponto e vírgula. E o meu próximo parâmetro, ou seja, a célula que eu passo como critério. O meu critério agora será essa célula aqui do lado, ó. Então, nesse caso aqui, lembre-se, eu não vou colocar, nesse caso aqui, como eu não vou arrastar nem para o lado, como eu não vou arrastar para o lado, não há necessidade de eu estar travando a coluna. Como eu vou arrastar para baixo, eu quero que ela mude para verificar a célula do lado, a célula abaixo, a célula do lado, eu não vou também travar, ou seja, eu vou deixar ela solta, ó. Não vou colocar cifrão nem na linha e nem na coluna, beleza? Então, simplesmente, do jeito que está aí, vou acrescentar o meu parênteses e vou dar o meu Enter, ó. Ou seja, aqui retornou R$ 9.474. Então, se eu vir aqui na minha página inicial, deixa eu só formatar aqui como moeda. E o que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um duplo clique aqui na minha alça. E observe que já autocompletou aqui os valores. Aqui, no meu caso, eu vou colocar apenas o total, ó. E aqui vamos colocar igual a soma. E vou somar quem? Vou somar esse intervalo aqui para a gente, ó. Vou dar um Enter. E aqui ele retornou aqui, ó, R$ 30.489. Então, se eu for lá na nossa coluna despesa, observe, ó, o somatório dela deu quanto? Ó? R$ 30.489. Ou seja, aqui é apenas o total das minhas despesas de todos os meses. No entanto, aqui eu não sei quanto é que representou cada uma das minhas despesas até chegar nesse valor. Aqui de forma mais minuciosa eu vou conseguir enxergar, ó. Então, desses R$ 30.489, R$ 9.474 foi em transporte, R$ 952 foi em saúde, 12.568 foi em alimentação e por aí vai. Então a ideia é essa, beleza? Então deixa eu só aplicar aqui um formato em amarelo aqui também, só para destacar o meu cabeçalho. Então eu vou fazer a mesma lógica para quem? Eu vou fazer a mesma lógica para as minhas receitas. Aqui eu estou enxergando apenas as despesas. Então eu vou pegar aqui uma célula qualquer. Então eu vou colocar aqui receita. Perfeito? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o valor. Vou aplicar aquele nosso preenchimento em amarelo só para destacar aqui é o meu cabeçalho. E aqui abaixo eu vou fazer aquele mesmo sentido. Vou colocar igual e vou apontar lá para a minha célula que começa as minhas receitas. Então vou lá na minha configurações. As minhas receitas começa a parte da minha célula é 4. Observe que tem 4 células, beleza? Então eu vou dar um Enter e aqui já retornou o meu primeiro tipo de receita. Então eu vou só arrastar aqui por mais 3 vezes. Bom, e aí o meu trabalho qual é? Bom, o meu trabalho agora é o seguinte, ó. Se eu pegar essa fórmula que criamos aqui, eu creio que a gente consegue simplesmente copiar ela e colar aqui. Vamos verificar se vai funcionar? Observe, eu vou pegar, por exemplo, essa fórmula aqui. Então, se eu selecionar a mesma, ó, vou dar um Ctrl C sobre ela. Vou vir aqui na minha fórmula, vou aqui na minha célula, vou clicar aqui na minha barra de fórmulas e vou colar a fórmula. Ó. Bom, se observarmos aqui, ela está pegando o quê? Ó? Ela está pegando essa célula aqui. Ela está pegando o meu D25, então esse D25 aqui, deixa eu só apagar ele. Deixa eu só apagar esse conteúdo aqui. E vou clicar sobre essa célula aqui, ó, a D36, ou seja, eu tenho que me basear, obviamente, por essa despesa. E aí vou dar um Enter, ó. Observe aqui que retornou R$ 15.276, perfeito? Então, ou seja, com uma única fórmula, a gente já aproveitou para uma outra célula. Então, se eu selecionar esse intervalo e arrastar, observe que ele vai trazer um valor aqui para a gente. Vamos só somá-lo para comparar se bate lá com o nosso total, beleza? Então, igual a soma. Vou somar com esses valores e vou dar o nosso Enter, ó. Então, R$ 34.317. Vamos dar uma olhadinha? Tá aqui, ó, R$ 34.317, que é o total de todos os meses. Então, bateu exatamente. Ou seja, com uma única fórmula, o único ajuste que eu fiz foi mudar apenas a célula que ele estava se baseando, porque ele está se baseando por a célula que eu havia copiado, e mudei agora para a célula que realmente ele deve se basear, beleza? Então, para a gente concluir essa parte aqui da extração dos dados, a gente também vai precisar visualizar aonde é que foi pago essa receita e essa despesa, se foi em cartão de crédito, se foi a dinheiro, se foi em cartão de débito, beleza? Então o que eu vou fazer? Ó? A mesma coisa lá, ó.
vamos vir aqui na nossa guia configurações. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, meios de pagamento. Deixa eu só copiar esse cabeçalho. Vou vir aqui na minha guia relatórios, vou colar aqui abaixo. E aqui nos meus meios de pagamentos eu vou fazer igual. Vou apontar lá para a minha célula, para essa célula aqui, crédito. Vou arrastar por mais 2 vezes, beleza? Lembrando que eu só estou fazendo dessa forma, porque se eu precisar alterar alguma informação, eu altero aqui nessa célula. E aqui nessa célula onde eu estou apontando igual, ela já vem alterada, perfeito? Então aqui também vou dar um Ctrl C só para copiar esse intervalo. E aqui o que eu vou fazer? Bom, aqui eu vou ter que fazer uma adaptaçãozinha. Então é mais interessante que eu faça juntamente com você do que eu copie e faça algum ajuste, beleza? Então vamos fazer do zero aqui rapidamente, ó. Igual a função soma Cs no plural, porque eu tenho 2 argumentos, o ano e a forma de pagamento, perfeito? Então o meu intervalo da soma é o mesmo intervalo para as outras colunas que já utilizamos. Então vamos na nossa guia lançamentos, vou selecionar a nossa coluna por inteiro, selecionei eu mesmo, vou pressionar o F4, ponto e vírgula. O meu intervalo critério vai ser quem? Vai ser a célula que eu passo como critério o ano. Também vou travar ela por inteira, para que quando eu arrasto para o lado ou para baixo, eu não perca a referência. Ponto e vírgula. Quem é o meu próximo critério, beleza? Então, perdão, aqui eu acabei passando já o critério e não o intervalo. Então, deixa eu só fazer o seguinte, ó. Para a gente não perder o que já fizemos, deixa eu só dar um Ctrl X, porque eu acabei passando primeiro o critério e não o intervalo. Então, vamos lá. Após o ponto e vírgula, eu vou selecionar o meu intervalo, que vai ser o meu critério, beleza? O meu intervalo critério. Então, eu vou selecionar aqui a coluna dos anos, vou travar a mesma, pressionar a tecla F4, ponto e vírgula, e agora sim eu vou colar aquele critério que eu havia já informado, que era a minha célula do ano, beleza? Então, ponto e vírgula, vou passar para o meu próximo intervalo critério, que será a coluna que eu passo, informando se a renda, se o tipo de pagamento lá foi a dinheiro, se foi a crédito ou foi a débito. Então, vamos lá na nossa guia lançamentos, vou selecionar aqui o meu meio de pagamento, que é a minha coluna B, vou travar a mesma, pressionando o F4, ponto e vírgula, e aí eu vou clicar sobre a célula que eu quero passar como critério, ó. E no meu caso, essa célula aqui, ó. Então, como eu não vou arrastar para baixo, aliás, vou arrastar para baixo, eu quero que pegue a célula abaixo. Como eu não vou arrastar para o lado, não há necessidade de eu estar travando, vou deixar simplesmente a célula solta, perfeito? Então, tá aqui a fórmula que acabamos de utilizar. Eu vou só apenas fechar com o nosso parênteses, e dar o nosso Enter, beleza? Então, fechei o parênteses, vou dar um Enter, e aí já vai trazer o valor. Aqui, a priori, não trouxe nada, como crédito. Se eu arrastar aqui a nossa fórmula, observe aqui que trouxe 2 valores, ó, dinheiro e débito, ó. Então, eu não paguei nada como cartão de crédito, ou seja, nada eu comprei com cartão de crédito, foi apenas dinheiro ou débito. Então, tá super positivo. Legal? Então, vou selecionar aqui o meu intervalo, página inicial, e vou formatar como moeda, ó. Bom, o que eu vou fazer agora? Deixa eu só colocar aqui as linhas de grades, página inicial. Então, vou mudar aqui para linha de grades. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou ter que ter um totalizador aqui. Para quê? Para que eu possa visualizar graficamente lá em percentual, beleza? Então, deixa eu só colocar aqui o nosso total. E eu vou somar quem? Eu vou somar essas 3 células aqui que tem os meus somatórios de crédito, dinheiro e débito. Ó, selecionei os 3, vou dar um Enter. E esse aqui é o meu total. E aí, o que eu faço? Aqui eu vou ter o meu percentual. Então, eu vou colocar igual aqui. Eu vou pegar a minha célula aqui do lado. Eu sempre, para eu obter o percentual, eu pego o valor e divido pelo total, beleza? Para obter o percentual. Então, é exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou pegando a célula aqui, que teria o crédito, vou dividir, colocar o sinal de divisão, por quem? Pelo meu total, que está na célula E46. Como eu vou arrastar a fórmula, eu vou travar o meu total, beleza? Então, eu vou pressionar o F4 e vou dar um Enter. Observe que ele retornou um 0. Se eu arrastar a nossa fórmula, observe, ó, eu trouxe aqui, acabou me trazendo 2 percentuais. Então, vamos formatar isso aqui como percentual, ó. Página inicial, vou aqui no percentual e observe, ó, tá lá os nossos 100%, beleza? Tanto é que se eu arrastar aqui para baixo, você vai observar que ele vai trazer o somatório como 100%, ó. Perfeito? Então aqui o que vai acontecer aqui, ó? Graficamente eu vou conseguir visualizar em percentual quanto é que representou os meus pagamentos em dinheiro e quanto representou em débito. Então, se observarmos em dinheiro, eu paguei apenas 23%. Em débito, eu paguei 77%. E aqui, em crédito, ou seja, com cartão de crédito, eu não paguei nada. Ou seja, não estou devendo nada a ninguém, beleza? Então, deixa eu colocar aqui apenas o sinal de percentual no nosso cabeçalho. Eu creio que a nossa parte de extração de dados está concluída, beleza? Pelo menos, aparentemente, está concluído aqui, ó. Deixa eu só
aplicar aqui o nosso preenchimento em amarelo. Vou colocar novamente só as nossas linhas de grades. Bom, se precisar fazer mais algum ajuste, a gente faz na próxima aula, para que essa aula não se estenda mais, beleza? Então aqui, de forma objetiva, passo a passo, aprendemos a fazer a extração dos dados da nossa guia de lançamentos, onde você também já aprendeu na aula passada como montar toda essa guia. Então na nossa próxima aula a gente vai focar apenas na parte gráfica. Para que possa ter uma próxima aula, eu espero muito que você possa deixar aquele gostei. Eu espero que esse vídeo possa bater os 50 likes, para que a gente possa fazer uma continuidade desse projeto. E possivelmente, se batermos os 50 likes, eu posso estar disponibilizando a você o link da aula completa do que fizemos até a aula de hoje, perfeito? Então, me ajuda aí para batermos os 50 likes, para que eu possa lhe enviar por e-mail o que concluímos na aula de hoje.